Amém, amém e amém. Uma vez mais, eu quero saudar a você que está aqui conosco nesta manhã. Deus abençoe a sua vida. Eu olho para você daqui da frente com satisfação no coração. Eu fico feliz em ver e saber que você nesta manhã, contra muitas circunstâncias da sua vida, decidiu vir aqui na casa do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe ricamente. Nós estamos iniciando hoje mais uma série de 4 mensagens. E esta série tem que ver como lermos e estudarmos as Escrituras, a Palavra de Deus. Como ler e estudar a Bíblia. E hoje eu estou falando a você sobre a Bíblia e a realidade. Eu quero te antecipar que na próxima semana eu estarei falando sobre os 10 mandamentos da leitura da Bíblia. E eu espero, queridos, mais do que nós nos atermos, e escute bem o que eu vou lhe dizer, você vai entender, mais do que nós nos atermos ao sermão do pastor, e essa tem sido a minha oração, mais do que nos atermos ao sermão do pastor, a gente possa se ater à palavra do Senhor. Que a palavra de Deus seja exaltada no nosso meio. Que a palavra de Deus seja lida, estudada, compreendida. E eu repito a você, mais do que se ater ao sermão do pastor, nós precisamos de nos ater à palavra do Senhor. E enquanto eu estava aqui ajoelhando, terminando a oração, me veio uma pequena história aqui à mente, que eu acho que tem que ver com a Bíblia nesta manhã. Não estava naquilo que eu preparei, mas vou contar a você. Um jovem recém-formado pastor recebeu a incumbência de pastorear uma congregação lá na Inglaterra. E sabe que todo jovem recém-formado, ele acha que ele vai chegar na igreja e vai converter o mundo. Antes de pisar na igreja, ele já pensa já num estádio de futebol para caber todo mundo que vai se batizar na igreja dele. E aquele jovem chegou ali animado, entusiasmado, e assim é que tem que ser. E ele trouxe para a igreja dele também uma série de sermões. E no primeiro sermão, à porta ele se despedia das pessoas, um a um elogiava o seu sermão. Pastor, que sermão bonito, que sermão bonito, que sermão bem preparado, quanta beleza nas palavras. Mas havia um irmão que ele estava esperando receber o feedback. Aquele irmão era um pastor aposentado, que havia sido um grande pregador na Inglaterra. E embora todos os irmãos demonstravam satisfação, alegria, contentamento com aquele sermão do pastor naquela manhã, ele estava fitado com seus olhos naquele pastor aposentado, que ele reconhecia como um homem a ser imitado e admirado. E no final, aquele irmão não demonstrou nenhum tipo de expressão positiva quanto ao sermão daquele jovem pastor. E ele passou a semana inteira se perguntando, por que será que aquele pastor não disse nada sobre o sermão que eu preguei? E no sábado, quando ele chegou cedinho na igreja, a primeira pessoa que ele buscou foi aquele pastor. E aquele pastor falou assim, meu jovem, vem aqui. E ele foi ali numa sala, na sala pastoral. E ali, coincidentemente, tinha um mapa da Inglaterra. Um mapa bem grande da Inglaterra. E aquele pastor jovem perguntou, por que o senhor não falou nada do meu sermão? Não fez nenhum comentário, nenhum elogio, enquanto todo mundo gostou. E aquele pastor, na sua sabedoria, e aqui eu percebo, irmãos, alguns cabelos brancos, aqui eu percebo alguns com pouco cabelo, sem nada, e eu quero dizer, queridos, como é importante, como é uma bênção nós termos na nossa igreja pessoas da terceira idade. Irmãos e irmãs que estão depois dos 60 anos, gente experiente, que bênção é nós termos na nossa igreja pessoas que lidaram com a vida, em muitos aspectos estão no nosso meio. Essa gente está aqui para nos abençoar com a sua experiência. E aquele pastor então falou, jovem, vem aqui. E apresentou o mapa da Inglaterra. E ele disse o seguinte, olha, veja que aqui
nós temos Londres, a nossa capital. E ao redor de Londres nós temos várias outras cidades, de ponta a ponta é cidade para todos os lados, desde as que estão ao nosso entorno até aquelas que estão mais longe de nós. Mas veja que todas as cidades, que todos os vilarejos têm um caminho, uma estrada que leva para quem? Para Londres, o centro. Teu sermão foi lindo, mas ele não falou de Cristo Jesus. E a beleza das Escrituras, o centro da palavra, é Deus. E tudo aquilo que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem que nos levar para quem? Para Deus. E nesta manhã, querido, eu espero que a palavra do Senhor nos leve para Deus. O foco desta manhã é através da palavra, e tão somente da palavra, nós irmos na direção de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. É uma história, ou uma narrativa, um relato da criação. E eu gostaria que nós lêssemos esse relato, essa narrativa. E com atenção, nós fôssemos entendendo a beleza do que está aqui. Gênesis capítulo 1, verso 1. E eu queria uma vez mais encorajar você, pai e mãe, a trazer a sua Bíblia com você na igreja, trazê-la nas suas mãos junto com a sua lição na escola sabatina. Eu queria encorajar você, pai e mãe, a dar para o seu filho, caso ele não tenha, uma Bíblia, e incentivá-lo, encorajá-lo a trazer a Bíblia também na igreja, aqui na casa do Senhor. Gênesis capítulo 1, verso 1, nós lemos assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, estou no verso 6, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim se fez. Verso 12. A terra, pois, produziu relva, eis que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã o terceiro dia. Verso 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para os dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Verso 19. Houve tarde de manhã o quarto dia. Disse, porém, Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã o quinto dia. Verso 24.
Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e amém por isso. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que não deem semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto de semente, isso vos será para mantimento. Verso 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado tudo no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície da terra. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Queridos, eu gostaria de fazer uma pergunta a você agora. Por quê? Por que nós temos que ler e estudar as Escrituras? Por que nós temos que ler e estudar as Escrituras? É comum você ouvir aqui da frente, é comum os professores de escola sabatina incentivarem você a se engajar com a leitura da Bíblia. Mas por que nós temos que ler a Bíblia? Eu queria que você imaginasse o seguinte comigo. Pense em alguém, seja um menino ou seja uma menina, que nasceu em um lar onde a mãe cristã, o seu pai católico, o seu irmão mais velho, 15 anos mais velho do que ele, o bandista. Essa criança nasceu num lar relativamente simples, embora não lhe falte nada, não é uma pessoa de muitos recursos, os seus pais têm que trabalhar, pai e mãe, para sustentar a casa. E os pais perceberam que é importante que eles deem para os filhos, segundo a sua perspectiva, um tablet, para que enquanto os pais façam as suas coisas, o filho esteja distraído com algo a fim de não fazer nada de errado pela casa. Essa criança, aos sábados, ela vai para a igreja com a mãe. Aos domingos, ele vai para a missa com o pai. E durante a semana, ele ouve as experiências do seu irmão vindo do candomblé. Essa criança, muitas vezes, para ser acalmada, ela recebe dos seus pais o controle da televisão. E ela manipula e controla a televisão como ela bem quer. Quando enjoa da televisão, ela ouve músicas de todos os tipos, pois na sua casa não há silêncio. Essa criança vai para a escola e termina o ensino médio. E ela celebra com os amigos que nunca reprovou de ano, embora nunca conseguiu tirar notas boas.
Na sua adolescência e juventude, um dia o seu irmão mais velho percebe que o irmão mais novo, essa criança, menina ou menino, como você quiser, está vendo conteúdo impróprio, proibido para todos, mas que a nossa sociedade categoriza isso como conteúdo para pessoas a partir de 18 anos de idade. E ela já está tendo contato com isso. Na faculdade, ela se depara com o ateísmo, o agnosticismo, um ambiente universitário secularizado. Termina o nível universitário sem nunca ter lido um livro de capa a capa. E agora ela quer buscar um trabalho, sem a certeza de que fez a faculdade que ela gostaria de exercer como profissão. E depois de encontrar um trabalho, quer constituir uma família, mas não sabe se ela realmente é homem ou se realmente ela é mulher. Eu pergunto para você, é um cenário possível? É uma realidade que pode, de certa forma, em um, em outro ou em vários elementos, estar próximos de nós? E eu pergunto para você agora, como será o mundo interno desse indivíduo, desse menino ou dessa menina? Como será o seu mundo interno? E o que isso tem que ver com a leitura da Bíblia? Ou por que devemos ler a Bíblia? Queridos, nesta manhã eu gostaria de falar resumidamente para você sobre esses 5 elementos: memória, imaginação, imaginário, realidade, intelecto. Esse é um assunto, eu confesso para você, complexo. Ele tem algumas vertentes que nós precisaremos de muito tempo e quem sabe de alguns especialistas da área para a gente poder entender o todo. Mas eu vou procurar ser o mais objetivo, o mais simples e traduzir de modo que você possa entender e fazer uma relação desses temas com a leitura da Bíblia. O que é a memória? Basicamente, memória é como um baú onde nós armazenamos imagens. No seu cérebro há um baú que você coloca dentro dele, a sua memória, imagens. Todos os tipos de imagens que você coleciona ao longo da sua vida. O que é a nossa imaginação? Se o baú da memória é um elemento passivo que recebe alguma coisa, a nossa imaginação é quem atua. A nossa imaginação é ação. É a nossa imaginação que vai compondo através das imagens da memória aquilo que nós pensamos e a maneira como nós vemos e percebemos a realidade. E eu quero dar um exemplo para você aqui agora. Pense em um avião. Pense em um avião. Pensou em um avião? Agora pense comigo em um avião com penas. Consegue pensar um avião com penas? Ou melhor, você já viu um avião com penas? Nunca viu, mas você consegue pensar em um avião com penas. Por quê? Porque a sua imaginação, ela atuou. Ela foi lá na sua memória, ela buscou a imagem de um avião, ela buscou a imagem de uma pena e ela conseguiu conectar essas duas imagens. Quer um outro exemplo? Pense agora na Torre Eiffel. Pense agora na sua tia. E pense a sua tia lá na Torre Eiffel tirando uma selfie. Talvez nem você, nem a sua tia foram à Torre Eiffel, mas você consegue colocá-la lá. Pensa agora comigo na sua avó. Coloque ela lá na muralha da China. Talvez a sua avó, como a minha avó, nunca nem andaram de avião. Mas a gente consegue pensar na muralha da China, um lugar que nós nunca fomos, e colocar ali a nossa avó. É o trabalho da nossa imaginação. Pegarmos lá no baú da memória as imagens, atuarmos em cima dessas imagens, compormos essas imagens e formarmos alguns elementos no nosso cérebro que permitem nos ver algumas coisas. E agora eu queria falar sobre o imaginário. O que é o imaginário? O imaginário é a sua visão de mundo, é a sua cosmovisão, é o seu worldview. Imaginário é a visão da ordem das coisas para você. Não que as coisas estejam em ordem,
mas é a maneira como você ordena o mundo exterior. Já aconteceu já aconteceu com você de um dia você chegar a algum lugar e perceber assim, bom, isso daqui não deveria ser assim. Isso daqui deveria estar aqui. Aquilo lá está no lugar errado, deveria vir para esse lado de cá. Já aconteceu você ter que hierarquizar a ordem, o valor, a importância das coisas? Isso é o seu imaginário trabalhando. É a sua visão de mundo. É a maneira como você percebe e entende o quê? A realidade. E eu pergunto para você agora, o que é a realidade? Queridos, Deus criou o mundo e Deus criou o homem. E Deus nos colocou diante dessa realidade, diante desse mundo. E Deus nos deu a oportunidade de olharmos para a realidade, percebermos a realidade, e agora nós passamos, através dos efeitos, conhecermos as causas. E eu vou explicar para você. Quando nós olhamos, por exemplo, um ser humano, uma pessoa, nós entendemos que diante de nós temos um alguém, uma pessoa. Mas por detrás desta pessoa nós temos a ideia clara de que aquela pessoa está aqui porque ela foi gerada por um pai ou por uma mãe. Até hoje é o único caminho para que se existam pessoas, ser gerada através do pai e da mãe. Deus deu ao ser humano a capacidade dele perceber a realidade e através dos efeitos da realidade, ele chegar até as causas. E aqui vem um ponto importante. Qual que é a causa de todas as coisas? Deus. Ou seja, quando nós olhamos a realidade e começamos a perceber os efeitos da realidade, de alguma forma nós vamos até Deus. Quando a gente vê a chuva caindo, a gente está vendo o efeito, mas a gente consegue explicar a causa. Nós vamos explicar a causa e vamos explicando e explicando, e daqui a pouco nós chegamos ao quê? Nós chegamos à ideia de que esse mundo existe, porque a partir dos efeitos nós chegamos às causas, mas daqui a pouco nós damos conta de que existe ou tem que existir necessariamente um ser que causou a tudo, mas não foi causado por nada e por ninguém. É um ser que não tem em si mesmo alguma criatura ou alguma coisa que o criou. Ele é o criador de todas as coisas, mas sem que alguém ou alguma coisa houvesse o criado. Deus deu você a competência de olhar para a realidade, se perceber da realidade e falar, puxa vida, por detrás disso tudo que eu vejo, existe um causador, Deus. Acontece que a gente vive em dias estranhos. A gente vive em dias onde a realidade está em choque, ou em xeque. Porque, queridos, que cor que é esse paletó que eu estou usando aqui? Azul. A verdade objetiva da realidade da cor do meu paletó é que ele é azul. Mas pode ser que alguém fale, não, é verde. Mas como assim é verde? Não, eu sinto que é verde. Eu quero que seja verde. Óbvio que com esse exemplo nós não caímos. Mas existe alguns exemplos sobre a subjetividade do ser humano que nós estamos passando por esse problema. As pessoas, através dos seus sentimentos ou através daquilo que elas querem por conveniência, estão colocando em xeque verdades óbvias da realidade. Hoje nós temos que reafirmar que a grama é verde, explicar e desenhar. Uma verdade óbvia, mas que está sendo colocada em xeque. E acontece, queridos, que a nossa percepção da realidade, ela justamente acontece por conta da nossa memória, imaginação e imaginário. Como que nós percebemos e tocamos a realidade? Por dois tipos de sentidos, os nossos sentidos externos e os nossos sentidos internos. Quais são os nossos sentidos externos? Visão, audição, paladar, olfato e tato. Mas acontece que, apesar de tocarmos a realidade com esses nossos sentidos externos, a definição e o conceito das coisas se dão pelos nossos sentidos internos. E eu vou explicar para você. Pense agora num abacaxi. Ok? Pense agora no tamanho do abacaxi.
pequeno, grande, médio. Pense no peso, 1 quilo, 2 quilos. Pense no sabor, pense no cheiro, pense na textura. Você percebe que nós não percebemos o abacaxi só como uma imagem. Nós percebemos o abacaxi a partir daquilo que a gente tem como conceito ou definição do que é o abacaxi. Ou seja, os nossos sentidos internos, a nossa memória, a nossa imaginação, o nosso imaginário, eles percebem o abacaxi pela definição, pelo conceito do que é um abacaxi. E assim, por exemplo, eu posso aplicar a questão do ser humano. Vamos pensar comigo no ser humano. Qual que é o conceito e definição de ser humano? O ser humano é definido pelo seu cabelo? Não. Por quê? Porque tem cabelo liso, encaracolado, existe cabelo loiro, castanho. Existem seres humanos, como eu disse anteriormente, que estão sem cabelo agora, ou alguns indo a caminho disso, como eu. Ou seja, cabelo não define ser humano. Cor de olho define ser humano? Não define ser humano. Mas lá no nosso intelecto, lá na nossa memória, nossa imaginação, no nosso imaginário, nós temos um conceito, uma definição do que é ser humano. E agora vem o ponto, que foi nos dado pelo nosso intelecto. O que o nosso intelecto faz? O nosso intelecto vai lá na nossa memória, que joga informações para a nossa imaginação, que cria desenhos, figuras, que nos dão uma visão de mundo. E a partir dos dados que nós coletamos da realidade como ela é, o nosso intelecto define para mim e para você o conceito e a definição das coisas como elas realmente são. Não daquilo que eu gostaria ou como eu sinto sobre a realidade. Queridos, eu peço desculpas se eu não estou me fazendo claro, mas eu estou tentando o máximo possível ser didático e objetivo aqui. Até porque o foco não é isso, é a Bíblia. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte, que à medida que nós vamos abastecendo o nosso baú com imagens, a partir do momento que a nossa imaginação pega essas imagens e vai construindo por associações e conexões, isso nos dá uma visão do mundo, a nossa cosmovisão, o nosso worldview. E nós vamos percebendo a realidade como ela é. Embora vivemos em dia que a realidade está em xeque. Mas o nosso intelecto, ele trabalha a fim de definir conceitos e nos mostrar que aquilo é e outra coisa diferente daquilo não é. E não importa o quanto eu queira ou sinta que é, se o meu intelecto está realmente alinhado com aquilo que é a verdade da realidade, não vai ser. Entendeu? O silêncio, muitas vezes, ele é comprometedor. Ou entendeu tudo, ou entendeu nada. E por isso, queridos, eu queria dizer algo a você aqui de maneira especial. Esse lado nosso que a gente chama de imaginário, ou cosmovisão, worldview, ele funciona como lentes que nós colocamos nos nossos olhos para enxergarmos a realidade. Eu não uso óculos, eu não uso lente ainda. Minha esposa usa. Imagina comigo que se eu usasse óculos agora, 4 graus de cada lado. Se eu tirasse os meus óculos nesse momento, possivelmente eu iria enxergar alguns vultos. Se eu sou muito familiarizado com a pessoa, talvez eu até conseguisse enxergar um pouco mais dela. Mas no geral eu não iria conseguir enxergar quase nada. E então eu decido ir para um oftalmologista. E ele chega para mim e fala assim, olha, você precisa de lentes. E qual é a melhor lente que o oftalmologista iria me recomendar? Aquela que me faz enxergar as coisas como elas são. Ou seja, o nosso imaginário necessita de ter uma lente que me faça enxergar as coisas como elas realmente são. Ou seja, a minha visão de mundo tem que fazer com que o meu mundo interior... Você lembra a história que eu comecei? Daquela criança, menino ou menino que você escolheu? Já percebeu quantas visões de mundo tem ali? Tem uma visão de mundo que diz, olha, o dia de guardar é o sábado, uma outra é o domingo, uma outra não tem visão de mundo nenhuma, de dia de guarda. Ali existem várias cenas, imagens da realidade, ou da pseudo-realidade. E como que essa criança vai receber uma visão correta da realidade? Ela precisa do quê? De uma lente
que defina a realidade como uma só. Irmãos, a realidade é uma só. Ou uma coisa é, ou uma coisa não é. Uma coisa não pode ser o contrário daquilo que ela é. Se ela é isso, não tem outra opção para ela. E eu pergunto para você, quais são as lentes que nós precisamos para fazer com que o nosso mundo interior se alinhe à verdade da realidade do mundo exterior? Como trazer esse mundo interior meu, que foi colocado dentro de mim tantas visões de mundo, porque cosmovisão, worldview, imaginário, todo mundo tem. Todo mundo tem. Não exista quem não tenha visão de mundo. Agora, como pegar essa visão de mundo do meu eu interior e alinhá-la à realidade das coisas dadas por Deus? Qual é o nome dessa lente? Eu quero que você responda. A Bíblia. A Bíblia é a lente, ou são as lentes que formam a nossa visão de mundo, nos revelando a verdade como ela realmente é na sua realidade. Veja que a Bíblia está aí, não para me fazer me adequar, ou melhor, não, a Bíblia não está aí para me fazer adaptar ao mundo. A Bíblia está aí para me fazer me adaptar à verdade dada ao mundo por Deus. E agora eu gostaria de falar com você sobre a questão bíblica, ou a importância da Bíblia como nos fazer enxergar o mundo na realidade do jeito que o mundo é. A Bíblia formando, a Bíblia sendo usada como algo para formar a minha mente e a minha visão. Queridos, eu queria usar aqui alguns textos da senhora Ellen White. O primeiro deles, livro Profetas e Reis, página 342, ela diz assim de maneira clara e objetiva: só a Bíblia permite uma visão correta das coisas. É um texto taxativo. Assim como o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você vê que Jesus não deixa espaço para mais ninguém. Ou é comigo ou não é verdade. Ou é comigo ou não é o caminho. Ou é comigo ou não é a vida. Claramente a mensageira do Senhor diz, só a Bíblia permite uma visão correta das coisas. Mas pastor, a gente vive numa sociedade tão estudada, tem ciência, tem universidade, tem livros, tem um monte de informação, como assim só a Bíblia? Veja o que ela diz aqui nesse livro, Special Testimonies on Education, na página 19. A palavra de Deus é o perfeito livro educacional em nosso mundo. Ainda assim, em nossas faculdades e escolas, livros produzidos pelo intelecto humano têm sido apresentados para o estudante, para o estudo de nossos alunos. E o livro dos livros, a Bíblia, que Deus deu aos homens para serem um guia infalível, tornou um assunto secundário. As produções humanas têm sido usadas como as mais essenciais, e a palavra de Deus tem sido estudada simplesmente para dar sabor aos outros estudos. O que nós fazemos? Nos baseamos em estudos, em pesquisa, na ciência, na escola, na universidade. Quando conveniente, nós colocamos um pouco ali da Bíblia para dar apenas um sabor de que aquilo ali é correto e certo. E a mensageira do Senhor no outro livro, Orientação da Criança, página 507, ela diz assim, eu gosto muito dessa primeira frase. Se a Bíblia fosse estudada como deveria ser, os homens se tornariam intelectualmente fortes. Se a Bíblia fosse estudada como deveria ser, os homens se tornariam intelectualmente fortes. Queridos, e talvez aqui vocês vão ter na sua mente o que eu vou dizer agora. Quando eu lembro na igreja da minha infância, eu me lembro de alguns irmãos que na sua profissão, eles lidavam com coisas brutas e pesadas. Eram alguns irmãos que trabalhavam no serviço pesado. Mas quando esses homens abriam a boca na igreja, vinha sabedoria, igual o Merindo falou. Porque embora simples no estudo das ciências seculares, embora não tivessem pisado numa universidade, esses homens, e eu me lembro de alguns deles, eu me lembro de alguns que eu já ouvi dizer, eu não vou a tal lugar, ou eu não vou fazer isso porque eu vou estar estudando a Bíblia.
Era comum nós ouvirmos de irmãos e irmãs que nos domingos à tarde estudavam a Bíblia. Que no sábado à tarde ou faziam uma visita missionária ou estudavam a Bíblia. E a gente hoje tem a capacidade de dizer, não tenho nada para fazer. E esses homens se dedicavam ao estudo das Escrituras. E por isso, embora simples na sua escolaridade, eram profundos no seu intelecto, eram fortes nas suas convicções. E olha o que ela diz agora. Abre-se na Bíblia um campo ilimitado ao quê? A imaginação. Queridos, os escritos da senhora Ellen White com a Bíblia são mais atuais do que a notícia, do que o jornal, a revista, o blog que foi atualizado essa manhã. Quando nós lemos a Bíblia, há um campo ilimitado que se abre diante da nossa imaginação. O aluno sairá da contemplação de seus grandiosos temas, da associação com suas sublimes imagens, com pensamentos e sentimentos mais puros e elevados, que se tivesse passado o tempo lendo qualquer outra obra de mera origem humana, sem falar nas de caráter leviano. E ela continua num outro livro, No Caminho a Cristo. Nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo do quê? Das Escrituras. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos, para dar vigor às faculdades, como as amplas e enobrecedoras verdades da Bíblia. E veja o que ela diz aqui agora, falando de Cristo Jesus, o Senhor da glória, amém? Dizendo de Jesus, suas mensagens de misericórdia variavam, a fim de ajustar-se ao seu auditório. Sabia dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado, Isaías 50, verso 4. Pois nos lábios lhe era derramada a graça, a fim de que transmitisse aos homens, pela mais atrativa maneira, os tesouros da verdade. Possuía tato para se aproximar do espírito mais cheio de preconceitos, surpreendendo com ilustrações que lhes prendiam a atenção. Me ocorreu aqui agora de repetir essa frase. Possuía tato para se aproximar do espírito mais cheio de preconceito. Jesus tinha um verniz social muito fino e requintado. Queridos, uma verdade dita sem tato, ela perde a sua força. Um tato sem verdade é mentira. E aqui fica claro que nós podemos andar com os dois lados, com as duas partes, termos tato, termos jeito, termos habilidade de comunicar verdades às pessoas sem perdê-las, inclusive aqueles que têm preconceito. E agora veja essa frase que está sublinhada. Por intermédio da imaginação, chegava-lhes a alma. Por onde Jesus chegava a uma das pessoas? Pela imaginação. E olha o sistema que Jesus usava. Suas ilustrações eram tiradas das coisas da vida diária. E conquanto simples, encerrava e admirava a profundeza de sentido. As aves do céu, os lírios do campo, a semente, o pastor e as ovelhas. Com essas coisas ilustrava Cristo, a verdade imortal. E preste atenção, e sempre posteriormente, quando seus ouvintes viam essas coisas na natureza, elas lhe evocavam as palavras. As ilustrações de Cristo repetiam-lhe continuamente as lições. Queridos irmãos, às vezes nós temos programas de mestrados em teologia de 2 anos e meio, 4 anos, doutorados que vão até 7 anos. E a gente vai para os evangelhos, vê Jesus dizendo assim, olha aqui o lírio do vale. Conta uma história de um pai que tem 2 filhos, que é uma coisa mais natural e presente na realidade. Olhem o pastor com as ovelhinhas. Olhem a videira. Se como os ramos permanecem na videira, são aqueles que permanecem comigo. E essas ilustrações de Jesus alcançavam a imaginação das pessoas. E mesmo depois, longe de Jesus, quando elas viam as coisas da realidade, elas se lembravam das ilustrações do Senhor Jesus. E o último texto. A primeira obra dos que desejam reformar-se é purificar o quê? A imaginação. Você quer reformar a sua vida alimentar? Você quer abandonar o vício da pornografia?
Você quer melhorar o modo como você lida com o seu dinheiro? Você quer melhorar o modo como você educa suas crianças? Você quer ter um casamento mais saudável? Por onde deve começar a reforma? Na sua imaginação, de onde procede todas as ideias, a sua percepção, a sua visão de mundo. Se a mente é guiada em direção viciosa, tem de ser refreada, cultivando só assuntos puros e elevados. Cultivando o que, irmãos? Assuntos puros e elevados. E aqui vem uma pequena advertência. Cuidado com o almoço de sábado após o culto. Cuidado para não servir pastor assado. Muitas vezes, a palavra de Deus, ela esvazia-se do seu coração já no almoço na sua casa. Cuidado com as conversas entre os irmãos falando de outros irmãos. Cuidado com as mensagens de WhatsApp falando sobre as pessoas. Nós precisamos de ter assuntos puros e o quê? E elevados. Precisamos de ter assuntos puros e elevados. Irmãos queridos, cuidado com as conversações nos nossos encontros, dentro e fora da igreja. Quando tentados a ceder a uma imaginação corrupta, fugir para o trono da graça e orar pedindo forças do céu, pois na força de Deus a imaginação pode ser disciplinada, de modo a só se demorar em coisas puras e celestiais. Se na sua mente está havendo pensamentos, se o seu imaginário está criando coisas baixas, sujas, vícios, peça a Deus em oração para que Ele possa disciplinar o seu imaginário. Está claro, querido, para você, a importância daquilo que nós enxergamos, que nós vemos, que nós fazemos associações na construção da nossa visão de mundo? E agora eu quero vir para a Bíblia com você. E não foi à toa que a gente leu o capítulo 1 e o capítulo 2, parte do capítulo 2 de Gênesis. O capítulo 1 da Bíblia começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma declaração simples e concisa. Nessa declaração nós temos muitas verdades, como por exemplo, primeira verdade que nós temos aqui. Nós temos aqui a fundação da fé em Deus. Pois, de alguma forma, querido, se eu acredito na criação, se eu acredito que eu devo a minha existência, a existência da realidade, a alguém que eu não vejo, a alguém que disse ser antes de mim, esse é o primeiro ato de fé. O teu primeiro ato de fé começa quando você reconhece na sua vida que Deus é o Criador, que Ele é que colocou a realidade diante de nós, e que mesmo que você não viu nada disso, você aí está. Eu queria lembrar também para você que Deus, Ele não é um pensamento, ou fruto do pensamento da razão humana. Porque segundo a Bíblia, antes de nós pensarmos em Deus, ou seja, a verdade sobre Deus, ela precede o nosso pensamento humano. Uma outra verdade, Deus criou o universo sozinho. Quando nós lemos no princípio criou Deus os céus e a terra, essa palavra céus e terra, é o que a gente diz que foi dado pelo autor, isso é um elemento técnico, não importa, merismo. Merismo significa você totalizar a coisa. O texto está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, não apenas a terra aqui, mas o universo como um todo. E por que será que Deus colocou esse versículo na Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra, tudo que há. Pelo seguinte, querido, Deus está dizendo que Ele criou sozinho todo o universo. Em outras palavras, Ele não precisa da sua opinião. Já pensou se Deus fosse nos consultar? Se Deus consultasse o homem, até agora nós estaríamos tirando medida para saber o tamanho do muro. Se fosse consultar as mulheres, até agora estaríamos decidindo a cor do girassol. Deus não precisa da opinião do homem. Aliás, nós estamos em um mundo que já foi preparado e esperava por nós. Esse texto também me diz, queridos, que a realidade absoluta de tudo foi criada por Deus. Eu não sei se você já se deu conta, mas a Bíblia
traz 2 relatos de criação. Como assim, pastor? Sim, a Bíblia traz 2 relatos, 2 histórias de criação. A Bíblia traz o capítulo 1 de Gênesis, até o capítulo 2, verso 4, na primeira parte, a história da criação em 7 dias literais da terra, a história do universo e a criação do homem. Mas, de repente, Moisés, ao terminar a descrição do universo, da vida na terra e do homem, ele para e reconta a história da criação do homem. E por que ele reconta a história da criação do homem? Quando nós lemos o texto atentivamente, nós percebemos que o texto ele foi construído num paralelismo. Há uma semelhança na estrutura da descrição da criação da terra e do homem com a estrutura da criação do homem. Por quê? Porque Deus está querendo deixar claro que a realidade é uma só. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador do homem, e Deus casa o homem com a terra e coloca-os num lugar onde vai ser ali a realidade de todas as coisas. Deus está dizendo, eu sou o Criador de toda a realidade possível. Não existe uma outra realidade a não ser essa que eu criei. Eu criei o universo, eu criei a terra, eu criei o homem, e tudo o que você precisa saber sobre a realidade, foi eu que dei. Não existe palpite humano, não existe interferência humana, não existe sugestão de ninguém. Eu sou o Criador de tudo. A verdade sobre a realidade foi eu que dei. Mas eu queria ficar com você nesse verso aqui, no primeiro verso da Bíblia. Eu coloquei aqui para você, querido, e foi apenas para título de curiosidade, para que você possa ver, quem sabe talvez alguém nunca viu. Mas a Bíblia, e eu vou falar disso na semana que vem, ela foi escrita em outros idiomas que não são os nossos correntes. E o Antigo Testamento foi escrito em parte, quase que todo em hebraico, e uma pequena parte em aramaico. E aqui a gente tem o primeiro versículo da Bíblia, lembrando que do hebraico nós lemos no sentido contrário do que nós lemos aqui em inglês. Bereshit, bara, Elohim, et, Hamashaim, veet, aretz. E aqui está a transliteração, né? Como nós lemos essa parte aqui primeira, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós fizemos uma leitura extensa aqui do capítulo 1 e parte do capítulo 2. E eu queria dizer algumas coisas para você. Esse texto, Gênesis 1 e Gênesis 2, eles foram criados dentro da mente inspirada por Deus, com uma beleza tremenda. Existe um ritmo, um cadenciamento, existe uma estrutura bem planejada. Quer ver comigo? Quantas palavras tem o primeiro verso da Bíblia? Conta comigo aqui para você participar. Vamos começar desde o 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeiro verso da Bíblia, 7 palavras. O que significa o número 7 de acordo com a própria Bíblia? Perfeição, totalidade, completude. A Bíblia se inicia com 7 palavras, dizendo, aqui está a verdade completa de tudo que você precisa saber para depois. O primeiro verso da Bíblia fundamenta a totalidade de tudo que vem depois. Um outro dado interessante, se o primeiro verso da Bíblia começa com 7 palavras, o segundo verso da Bíblia tem 14 palavras, múltiplo de 7. Quando nós olhamos para esse verso aqui, no hebraico obviamente, ele tem 2 seções de 14 palavras, ou seja, múltiplos de 7. Tendo a palavra central do verso essa daqui, Elohim. É interessante que Gênesis 1, ao falar sobre Deus, usa a palavra Elohim. Deus transcendente, Deus majestoso, Deus grandioso, Criador de tudo. Gênesis 2 usa a palavra Yahvé, Senhor, Deus pessoal, Deus relacional, Deus imanente, Deus que se encontra na virada do jardim com o ser humano. Queridos, esse capítulo tem outro ponto interessante. Quando nós vamos no capítulo 1 e 2 de Gênesis, nós percebemos que durante 35 vezes, um outro múltiplo de 7, aparece a palavra Elohim, Deus. A gente percebe que o verbo bara, criar, aparece por 7 vezes. A expressão, e viu Deus, e isso se fez, aparece por 7 vezes. A palavra terra aparece por 21 vezes, um múltiplo de 7. Então nós vamos vendo que Moisés, ao escrever detalhe por detalhe, ele vai deixando claro
que essa realidade, ela é completa, ela é absoluta, ela é suficiente, é a realidade perfeita das coisas. Moisés está dizendo assim para nós: você quer enxergar as coisas como elas são? Você quer ver as coisas na realidade a partir da verdade que Deus Deus as deu? Olhe através das lentes da Bíblia. Querido, o microfone acabou? Não, está ouvindo? Deixa eu dizer algo para você. Importante. Eu falei que os nossos sentidos internos e os nossos sentidos internos percebem a realidade, mas nós somos infectados pelo pecado. E agora os nossos sentidos internos e externos não podem mais por si mesmos ser suficiente para percebermos a verdade sobre Deus. Por isso que nós precisamos da palavra do Senhor como revelação para a gente perceber a realidade. Um outro ponto que eu queria dizer para você: a narrativa começa com Deus, continua com Deus e termina com Deus. Mas sabe o que mais? Quando Moisés foi escrever, queridos, esse texto, quando ele foi escrever aqui, Gênesis 1, no princípio, quando Moisés foi escrever a palavra princípio, essa daqui que está na sua Bíblia, ele poderia ter usado 3 palavras para escrever a palavra princípio. Ele poderia usar a palavra reshit, que é a que ele usou aqui no texto. Ele poderia ter usado a palavra baterrilá, que é uma outra palavra que significa princípio. E aqui no princípio ele poderia usar a palavra barri-soná. Por que ele escolheu reshit, começo, princípio, e não outras 2? Porque dentro dessas 3 palavras, 2 delas, essas que eu disse para você, elas falam de um começo em contraposição a alguma coisa que vem depois, o próximo ou segundo. Mas essa palavra reshit, no princípio que Moisés escolheu, ela é contraposição à palavra fim, aherit no hebraico. Ou seja, de maneira bem clara, quando Moisés escreve aqui, no princípio, ele usa uma palavra específica, que essa palavra tem um antônimo, ela tem o seu oposto, que significa fim. A primeira palavra que Moisés usa na Bíblia já é o primeiro indicativo de que há um fim. Quando Moisés vai escrever a história do começo, ele já inaugura a história do começo dizendo que há um fim. A palavra que Moisés escolheu aqui é aquela palavra que eu usaria o seguinte: olha, no começo do ano de 2020, o que tem que ver implicitamente na ideia de que há um começo do ano de 2020? Que o ano de 2020 tem o quê? Um fim. Moisés começa a escrever a Bíblia dizendo, no princípio, mas já inaugura aí a primeira ideia escatológica. Escatologia significa o estudo do fim das coisas. E existe um princípio interpretativo na Bíblia de escatologia que é o seguinte: o fim das coisas, eles são semelhantes ao começo das coisas. Moisés, ao escrever no princípio, ele está dizendo, haverá um fim. Só que de acordo com a Bíblia, querido, o fim, ele acontece da mesma forma do começo. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 65, por favor. Isaías capítulo 65. Isaías é um livro do Antigo Testamento, dos profetas maiores. Isaías 65, é um verso conhecido? Verso 17, Isaías 65, verso 17 diz assim: pois eis que eu crio, pode ler você aí, novos céus e nova terra. Como que Gênesis 1 começa? No princípio criou Deus os céus e a terra. Vem Gênesis 2 e conta, olha, Deus criou também homem e mulher. Veio Gênesis 3 e diz, abrimos a porteira para o pecado e isso virou uma bagunça. Mas em Isaías 65 Deus fala assim, eis que eu crio novos céus e nova terra. Ou seja, o mesmo princípio que regeu o começo é descrito para dizer como as coisas serão no final. Apocalipse capítulo 21. Venha comigo para Apocalipse capítulo 21. Versículo de número 1.
Apocalipse, último livro da Bíblia. Se Daniel é profecia, Apocalipse é revelação. Apocalipse 21, verso 1 diz assim: vi novo céu e o quê? E nova terra. O mesmo princípio que é usado para inaugurar a história deste mundo, que já é anunciado que haverá um fim, é o mesmo princípio que é contado para descrever o fim de todas as coisas. Por isso que na visão bíblica, o fim não é visto como um desastre, uma catástrofe, um terror total. O fim na Bíblia é visto como a reinauguração de todas as coisas criadas por Deus. Para nós o fim não é o término, é voltarmos para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, querido. Por isso que de acordo com a Bíblia, fim é esperança. Nós celebramos o tempo do fim. Nós não ficamos acuados e escondidos. Nós celebramos e anunciamos o Evangelho, porque Deus nos assegura desde o começo da Bíblia, que se houve um começo, alguma coisa interrompeu essa história, um novo começo igual ao primeiro voltará para nós. Queridos, por que então nós lemos a Bíblia? Nós lemos a Bíblia porque só a Bíblia nos ensina a forma certa de viver e a mais segura para morrer. Eu vou repetir para você. Só a Bíblia nos ensina a forma certa de viver e a forma mais segura de morrer. A Bíblia são as lentes que nós precisamos para enxergar a realidade, para vermos as coisas como elas realmente são. Não importa o que eu sinto, não importa o que eu quero, existe uma realidade dada por Deus. E a Bíblia descreve essa realidade do seu começo até o seu fim. E cada vez que eu vou à Bíblia, ela vai formando a minha visão de mundo, o meu imaginário, de tal forma que eu consigo viver nesse mundo de forma correta e me preparar de forma segura para morrer ou para esperar o Senhor Jesus Cristo. E se a Bíblia descreve, querido, que a realidade é um Deus criador de todas as coisas, a Bíblia também me afirma que Deus é o restaurador de todas as coisas. E eu quero convidar você nesta manhã a assumir, reacender e renovar o seu propósito de ler a Bíblia. Usar essa lente para que no seu imaginário seja construído a imagem real das coisas. Para que não importa, querido, quantas visões de mundo lhe fora dado quando você foi criança. Não importa as experiências traumáticas que você viveu, que mexeu com o teu emocional. Ou as coisas que não foram lhe dadas da forma certa, no tempo certo. A Bíblia, ela vem aos nossos olhos e realinha a ordem das coisas da vida. E dessa forma nós podemos viver com a nossa vida alinhada ao coração de Deus. E nesta série, a melhor maneira de sermos coerentes com a palavra do Senhor é hoje nós dizermos: Senhor, eu quero ler a Bíblia. Eu quero aprender da sua palavra. Eu quero ter o hábito, a disciplina de todo dia, como a primeira e a última coisa, ler a palavra do Senhor. Quantos nesta manhã, querido, de coração, à luz da razão, querem dizer: Senhor, ok, eu quero enxergar a vida, a realidade, eu quero alinhar o meu mundo interior à verdade presente no mundo dada pelo Senhor. Alguns de nós, queridos, não somos bons leitores da Bíblia. Alguns de nós há algum tempo não temos lido a Bíblia. E talvez o seu maior medo agora seja: eu não consigo. Mas sabe que tem horas na vida que Deus não pergunta se você pode. Ele pergunta: sua casa hoje é uma decisão. Eu quero ler a Bíblia. Eu quero estudar a palavra do Senhor. Eu quero mergulhar nesse livro. Conhecer da riqueza, da profundidade que é aí e enxergar a coisa ou as coisas do seu começo ao fim como o Senhor quer que eu enxergue. Eu queria orar por você. Queria convidar você a se ajoelhar e nós orarmos juntos uma oração de entrega, pedindo para que na nossa comunidade, como centro de todas as coisas, nesse momento nós tenhamos a leitura da Bíblia.
Querido Deus, alguns de nós deixamos a nossa mente ser um manicômio de pensamentos translocados. Outros de nós, nossa mente parece um circo, só queremos prazer, entretenimento, dar risada. Alguns de nós, um deserto de boas ideias. Outros, um mar de lixo, um oceano de perdição. Alguns de nós, querido Pai, andamos distantes da palavra do Senhor. E existe duas formas de negá-lo, Deus: rejeitando, não querendo saber do Senhor, ou fazendo as coisas por obrigação. E de repente, alguns de nós o rejeitamos porque não buscamos. Outros de nós rejeitamos porque buscamos por obrigação. Achamos que se nós não lermos a Bíblia, um desastre pode acontecer. Alguma coisa vai dar errado. Não, nada disso. O Senhor nos chama, nos convence por amor. Eu queria pedir, Pai, para que no nosso culto como igreja, aqui dentro desta casa, o Senhor seja exaltado através do estudo e do ensino da Bíblia. Este não é um lugar para experiências humanas. Este não é um lugar, querido Deus, para celebrarmos os nossos atos, os nossos feitos. Este é um lugar para olharmos através da Bíblia, encontrarmos o Senhor e adorarmos unicamente ao Senhor. Eu quero pedir para que também na vida individual nossa, ao sairmos daqui, leiamos a Bíblia. Estudemos a Bíblia. Hoje não é o fim desta série, é o começo apenas dela. E vai ter detalhes, mais explicações, mas por hora, toque no nosso coração. Eu quero pedir especialmente por alguém aqui que está clamando: Senhor, me ajude a ler a Bíblia. Que o teu poder, Pai, manifeste na vida desse indivíduo. E que ele leia, compreenda e cresça no conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou estar saindo aqui. Espero que você espere pelos diáconos e a saída eu os cumprimento. Que Deus abençoe a todos. Feliz sábado. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino Dá-me a Bíblia. Pode. Dá-me a Bíblia que eu tanto anelo, no teu caminho quero sempre andar. Suas palavras são a doce nova que nosso Mestre veio anunciar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, tanta doutrina, fonte é de luz. São teus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento, que minha alma venho renovar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Na minha Bíblia que meu guia seja, por toda a vida meu caminho e luz.
Seus bons ensinos sejam sempre o astro que me conduza para o pé da cruz. Na minha Bíblia, livro tão precioso, a doutrina